Então, antes da gente falar do tratamento especificamente, eu vou querer falar também sobre os fatores de risco e como podemos prevenir a síndrome de desconforto respiratório nos recém-nascidos. Então, tudo começa na prevenção pré-natal. Então, se for possível evitar nascer prematuro, maravilha, isso evita SDR. Não vai dar certo, essa criança tem que nascer. Então, será que não dá tempo de fazer um corticoide antinatal? Vamos lembrar qual que é o esquema? Seria então para toda criança entre 24 a 34 semanas, hoje em dia com os microprematuros, 22, 23 semanas, já está se abrindo para eles também, que a mãe receba doses de betametasona intramuscular, de preferência 2 doses com intervalo de 24 horas entre elas, e que nasça o bebê 24 horas após receber a segunda dose até 1 semana. Isso claramente já se comprovou que melhora muito a evolução respiratória desse bebê. E o terceiro dado pré-natal é garantir que essa criança nasça num centro de referência que tenha os materiais, os recursos e o conhecimento técnico da equipe para manejar adequadamente ao recém-nascido prematuro. Posteriormente, nos cuidados neonatais, uma coisa importante é, se essa criança nascer bem, vigorosa, mesmo prematura, mas está com tônus adequado, respirando, chorando, fazer o clampeamento tardio do cordão, esperar uns 30 segundinhos para clampear. Isso manda sangue para a criança, ela fica mais euvolêmica, melhora a sua transição da circulação fetal para neonatal. Se essa criança precisar ser reanimada porque está com uma frequência menor do que 100, ou respiração irregular ou apneia, que ela o seja com ventilação com pressão positiva, recebendo com máscara e o ventilador manual em T, e não no ambu, porque eu preciso dar pressão expiratória, eu preciso manter o alvéolo aberto, e não fecha o alvéolo, abre o alvéolo, fecha o alvéolo, abre o alvéolo. E eu só consigo manter esse alvéolo aberto na expiração com o ventilador manual em T. E se essa criança precisar de surfactante, mas não tiver indicação de ser entubada, que ela receba o surfactante com a técnica minimamente invasiva, que é o que está em voga hoje em dia, porque tudo isso melhora muito a evolução dessas crianças. Lembrar que, como que eu indico o surfactante? Se eu tenho uma criança com uma pressão expiratória maior do que 7, FI acima de 30%, mantendo desconforto, hipoxemia, raio-x fechado, vidro moído, tudo atelectasiado, ou uma gasometria com acidose respiratória, então eu vou fazer o surfactante, preferencialmente o surfactante terapêutico precoce. E o que é isso? É aquele surfactante que eu indiquei, porque a criança preencheu esses critérios, nas primeiras 2 horas de vida, que é o melhor momento para eu reverter as microatelectasias e recrutar o pulmão. Como eu falei para você, se ela é maior do que 26 semanas, muitas vezes, alguns lugares fazem crianças menores, e ela está em suporte não invasivo, eu não entubo, eu faço com técnica por catéter fino. Hoje em dia já tem catéter rígido, que é um específico, né, que já tem aí no mercado da Vigon, que chama Surfacat, e eu consigo, então, introduzir ele mediante laringoscopia em vigência da criança em CPAP. E aí eu faço 200 mg por quilo intratraqueal, com a criança ainda em CPAP, com a boca fechada, e tende a ter excelentes resultados. Se eu não tenho essa possibilidade, então eu entubo e faço o surfactante entubado, de preferência mantendo as pressões sem desacoplar, porque senão você vai jogar o surfactante no alvéolo fechado, não vai chegar nele. Então teria que buscar a melhor maneira de fazê-lo. O que seria o ideal é ter tem algumas cânulas orotraqueais que elas têm uma linha ao lado, que é justamente para infundir o surfactante, nas cânulas 2,5 principalmente, que é o injetor lateral. Na falta dele, pode ser que tenha que furar com uma agulhinha de insulina e depois cobrir esse buraquinho. Em alguns lugares fazem com traquequer, existem muitas técnicas. O importante é só não desacoplar. E lembrar que eu posso repetir até 3 doses nas primeiras 48 horas, lembrando que cada vez que eu faço uma dose, aumenta o risco de escape de ar e hemorragia pulmonar, mas se a criança tiver indicação, segue a vida, porque a gente vai fazer o que tem que fazer.